Olá, gente, tudo bem novamente? Olha como é interessante, né, a questão do Evangelho, né, como o Evangelho constrói em nós conhecimento e constrói também na gente temor, né, temor a Deus. Estava vendo aqui no livro de Marcos, capítulo 5, a história de Jairo, né? Jairo, que era um dos principais da sinagoga, onde Jairo deve ter ouvido falar muito, né? Ter ouvido falar demais do que Jesus andava fazendo. Até porque Jesus estava sendo assistido, né, por muitos dos fariseus, e as pessoas também falavam demais do que estava acontecendo. E Jairo, com certeza, ouviu falar muito de Jesus. E na hora que ele sentiu, através do problema que aconteceu na casa dele, que era a filha dele, né, que adoeceu, estava doente, ele quebrou o protocolo, né, daquele grupo que ele estava presente, né, que é os fariseus, e ele foi procurar Jesus, né, para poder Jesus curar a filha dele que estava doente. E o interessante é que quando ele chegou até Jesus, ele escutou o que Jesus falava, né? E ele acreditou no que as pessoas diziam de Jesus. E ele pegou e chegou lá na frente de Jesus e simplesmente ele não cumprimentou Jesus dando a mão, nem se agarrando em Jesus, mas ele pegou e colocou em um gesto de simplicidade, de reconhecimento, de autoridade. Ele pegou e se prostrou diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, né? E Jesus, vendo aquilo dali, deve ter ficado muito, como o próprio Jesus falou, né? Lá no Evangelho, aqui no Evangelho, Jesus ficou observando, e também Jesus atendeu a ele no pedido dele, que era poder ir até a casa dele para poder curar a filha dele, né? Então, assim, a gente vê a questão de como é difícil, muitas vezes, para alguém que tem uma certa autoridade sobre um determinado grupo, né? Para alguém que está numa condição diferente das demais, né? Das pessoas mais humildes, de reconhecer o senhorio de Jesus, o senhorio do Senhor, né? Muitas vezes rejeitando, muitas vezes olhando para aquela pessoa que é bem simples, que não faz parte do seu grupo, como sendo alguém inferior, né? Mas aquele homem que tinha uma certa autoridade na sua região, né? Ele fez algo que deve ter chocado muitas pessoas, porque você está diante de um homem que era rejeitado pelos os religiosos e reconhecer a sua autoridade. Isso faz com que ele tome uma atitude que não é uma atitude muito comum, né, no meio das pessoas que se sentem importantes. Mas ele foi humilde, né, reconheceu a Jesus, e Jesus, reconhecendo também o que estava no coração dele, foi até com ele porque viu que era verdadeiro aquilo dele, né? Aquela não era só o fato de curar a filha, mas a humilhação, no bom sentido, né? Nesse caso aqui, do reconhecimento do senhorio de Jesus, fez com que Jairo fizesse aquilo dali, e Jesus, conhecendo o seu coração, viu que não era só uma cura, mas sim que estava no coração dele um reconhecimento. E isso aí não tem descrição, né? Eu posso falar aqui quanto for, não vou conseguir explicar o que é isso, né? Porque só quem vive a situação conhece, né? Então Jesus, ele foi até a casa de Jairo, mesmo depois, né? Foi falado que a filha tinha morrido,
que a filha tinha morrido, e Jesus disse: não se preocupe, que ela não morreu, ela só dorme. Então, Jesus deu um conforto para ele, para dizer: olha, não se preocupa, você não me reconheceu? Então eu vou fazer jus desse reconhecimento que você trouxe para mim, né, que você me deu. Isso é importante demais, né, na vida do cristão, né, o reconhecimento do senhorio de Deus, do senhorio de Jesus. Jesus pode fazer grandes coisas na vida daqueles que creem nele, né? Jesus pode mudar a vida, pode mudar a situação, mas você tem que reconhecer Ele como o Senhor, reconhecer Ele como o Salvador, crer que Ele pode fazer todas as coisas, que mesmo você se sentindo rejeitado pelo mundo, mesmo você não tendo mesmo você não tendo a solução para os problemas, você reconhecendo que Jesus pode fazer a mudança, que Jesus é poderoso para fazer a mudança, seja na sua vida física, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida de negócio, no seu trabalho. Tudo isso daí faz com que Jesus mova as suas mãos, mova o seu coração em prol, né, da pessoa, né? Então, assim, assim como Jairo reconheceu a autoridade de Jesus, né? Sendo Jesus um simples homem, um simples homem que estava ali para eles, né? Como falando de Deus, evangelizando. Mesmo Jesus dando todos os sinais que deu, fazendo todas as proezas que fez, reconheceu ele como autoridade, acima da autoridade de Jairo, né? Então reconheça a autoridade de Jesus, ele é poderoso, ele é grandioso para fazer grandes mudanças. E quem sabe Jesus esteja aí acordando, né, despertando aquilo que morreu na sua vida por um problema no passado, por uma decepção, por algo que aconteceu que você não tem solução, mas Jesus te dá a solução, tá bom? Então Deus te abençoe, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Você vai ver a sua vida mudar, vai mudar completamente. Existe um tempo, mas nesse tempo, com certeza, você vai ver que a mudança, ela é efetiva. Você só não pode se esquecer dele, você não pode parar de buscá-lo, você busque o conhecimento no Senhor Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Salvador das nossas vidas. Sem ele nós não podemos nada. Tudo que falaram contra as pessoas ao Evangelho, que falaram contra as pessoas que trazem o Evangelho, que diz que as pessoas rejeitam porque não fazem parte de um grupo religioso. Você tem que esquecer isso. Se entrega a Jesus, coloca ele no teu coração, diz assim: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu te reconheço como autoridade da minha vida. Faz uma mudança na minha vida, no meu ser. Começa, Senhor Deus, através do meu interior. Começa, Senhor Deus, a mudar a minha casa, a mudar a minha rotina. Faz aquilo que é necessário para que eu possa viver uma vida plena no Senhor. Então, Deus te abençoe, curte, compartilha esse vídeo, passa para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.